Boa tarde. Aqui a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o stock list, para quem ainda tem dúvida. Explicação bem rápida, mas para que, caso tenha mais algumas dúvidas, serem sanadas. Então, o stock list, a última informativo que nós tivemos é como está a mudança de P8, então não conseguimos garantir que essa vai ser a última alteração que teremos, esse indicador, certo? Esse indicador é dividido em dois segmentos, o segmento 1, que é o segmento independente, certo? E o segmento tradicional. Então, cada um desses segmentos possui uma quantidade de mix específico. No independente são 16 itens e no tradicional são 13 itens, certo? Então, isso não significa que vocês não podem positivar outros itens, só que só vai entrar para o stock list esses itens do mix independente, de clientes que são classificados como independente, e esses itens aqui nos clientes que são segmentados, né, que são classificados como tradicional, certo? Essa segmentação aqui é determinada por uma base que se chama Driva. Então, a Driva, ela é a que norteia esse indicador. Então, a base Driva, que vamos ler como a base da Mondelez. Então, a Mondelez que determina qual a segmentação do cliente. Então, a gente pode encontrar clientes com segmentação que está errada, certo? Então, a gente vai reportar isso em um formulário que será compartilhado também. Beleza. Os clientes que são avaliados no stock list são tanto os clientes antigos quanto os clientes novos, ou seja, clientes que já estão na base e clientes que foram cadastrados durante o mês. Então, nós recebemos aí uma lista individual por vendedor. Essa lista, ela trata sobre os clientes que já são antigos, que estão na base, né? Então, a lista, ela vai servir como um auxílio para clientes antigos, né? Então, a lista, ela expõe quais são os clientes que já estão na base e quais clientes podem participar do meu stock list, né? Então, os clientes antigos são os clientes que podem participar do meu stock list. Se você vê que tem um cliente lá na listagem que está classificado como trad, então ele vai ser avaliado por 13 itens, que são esses itens aqui, certo? E se ele for avaliado como independente, são esses itens, o trad e o independente, certo? Se o cliente ser avaliado, ele precisa ser o quê? Positivado. Então, positivado é a mesma coisa que ativado. Então, somente clientes que eu vender dentro do mês entrarão. Se eu vendi para um cliente tradicional algum item que não está aqui, vamos supor, o stick sonho de valsa. O stick sonho de valsa não está no mix, né? O stick que está aqui é o stick ouro branco, certo? Então, se é o stick ouro branco, não é o stick sonho de valsa. Mas eu ativei esse cliente. Esse cliente que eu positivei um stick sonho de valsa vai estar sendo cobrado todo esse mix aqui, né? Então, a Mondelez, na hora de fazer a leitura, vai pegar todo esse mix, certo? Mesmo eu tendo positivado apenas o item que está fora do mix, né? O importante é que eu tenha ativado o cliente. Então, ativou o cliente, ele vai ser o quê? Ele vai começar a ser avaliado, certo? Não positivou, então ele não vai ser avaliado. Na lista, vocês vão ter lá vários clientes que vocês não têm a obrigação de positivar. Aqueles clientes lá mostram que a segmentação ou está independente ou está tradicional, e que se você positivar, eles vão entrar. Se você não positivar, eles não vão entrar. Então, não positivado é não ativado, não participa do meu stock list. Então, como que funciona a conta isso assim na prática? Então, vamos imaginar que um vendedor vai lá e positive 10 itens em um cliente que ele é o quê? Tradicional. Então, um cliente tradicional são 13 itens, certo? Então, depois ele vai e positiva 8 itens em um cliente que é independente. Lembrando que esses itens que estão acima são somente essa listagem, certo? Somente essa listagem.
o número que fica abaixo é literalmente a quantidade máxima, né? Então é o somatório. Então sempre que for tradicional vai ser, né, serão 13 itens. Sempre que for classificado como independente, serão 16 itens, certo? E acima sempre são a quantidade positivada nesses clientes. Beleza, então. Seguindo. Aí ele foi lá e positivou 10 itens em um outro cliente que é classificado como independente. São 16. Novamente ele vendeu 5 em um cliente que ele é tradicional. Depois em um outro cliente que é tradicional ele gabaritou. Então ele colocou 13 itens dos 13. Mas ele vai depois coloca 10 itens dos 16 em um independente, certo? Isso aqui não impede que, por exemplo, esse cliente aqui, ele tenha colocado lá 50 SKUs. 50 SKUs. Só que não vai entrar porque os outros SKUs, eles não são avaliados no meu stock list. Só é avaliado no meu stock list esse mix que está aqui acima. Então eu posso ter vendido outros itens, né, somado lá 50, 60 SKUs, só que não vai ser avaliado. No meu stock list é esse mix prioritário, certo? Então voltando. Então a quantidade aqui que eu fiz, se eu somar a quantidade de mix prioritário colocado, eu vou ter o número de 56. Se eu somar a quantidade de item que eu adquiri como obrigação, né, é 87. Basicamente eu somei os números acima, que são os SKUs positivados do meu stock list, e eu somei abaixo as obrigações que eu adquiri. Então, a cada momento que eu positivei um tradicional, eu adquiri o quê? Uma obrigação de 13. Eu positivei um independente, adquiri uma obrigação de 16. Somando essas obrigações, certo? Que são os números que estão abaixo, o meu final deu o número 87, certo? Então, o meu percentual vai ser 64%. Então esse aqui vai ser meu percentual final. Esse aqui foi o que é o meu número do meu stock list percentual, certo? Então como que eu vou identificar isso no BI? Todos os links, né, da descrição do grupo tem aqui o BI meu stock list. Esse BI meu stock list vai estar linkado, né, com essas informações aqui, onde a primeira página eu consigo ver o percentual atual por vendedor. Lembrando que esses números aqui, eles vão mudando, né? Porque eu sei que hoje, por exemplo, o vendedor 10, vendedor 11, que está com 30, 38, isso significa que os clientes que ele positivou, né? Então, a mesma coisa, essa regrinha aqui. Os clientes aqui que ele já positivou, deu somatório de 87 como obrigação e 56 como realizado, né? 87 e 56 como realizado. Isso aqui pode ser até, esse 64% aqui pode ser até o dia 5/9. Então até o dia 5/9 foi isso aqui. Amanhã, com a entrada de mais uma venda, então quando continuar no outro dia. Então 56 e 87 de obrigação, eu finalizei o dia 5/9. 5/9. 5/9. Aí no dia 6/9, eu consegui fazer somente nesse dia uma obrigação. Eu adquiri uma obrigação de, vamos calcular aqui, de 26 e fiz 20. Então o final do dia 6/9 vai ser o que eu tinha feito mais o que eu fiz no dia 6/9 como obrigação e como realizado, certo? Então vou ter feito aqui
76. Então, meu Mostock List no final desse dia vai ser 67. Certo? Então aqui é como esse cálculo aqui na esquerda é feito. É sempre com o que é realizado. E aqui é basicamente eu vou colocar a pasta do dia, certo? E vou colocar aqui quem eu sou, né? Então eu coloco aqui a pasta do dia e quem eu sou, que vai me mostrar os clientes que eu tenho na pasta do dia. Ah, eu não tenho nenhum cliente nessa pasta aqui, por quê? Porque os dias, né, o mês está começando agora que está tendo as primeiras visitas nos clientes. Então, ainda tem pastas que ainda não foram positivadas e que, por consequência, não terão clientes no meu stock list, certo? Mas, então, eu vou colocar aqui a pasta, deixa eu ver uma pasta que já foi. Então, aqui, ó, a pasta 7 do vendedor 17 já positivou um cliente, e ele aqui do tradicional de 3 itens, ele já positivou um. Então, na próxima visita que ele for na próxima visita da pasta 7, ele vai identificar que ele precisa fazer os outros itens, certo? Nessa batalha naval, beleza?